Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Fernando, eu estou aqui com um novo projeto, eu e o Felipe, né? A gente está tentando aí engatar um novo projeto. Qual a nossa ideia? São trazer pessoas que contribuem com a fisioterapia. E essa contribuição vai ser de inúmeras formas. Pode ser com criações de técnicas, pode ser pessoas que trabalham na assistência, gestores, assistenciais, pessoas que trabalham no RH, enfim, de alguma forma elas contribuem para a fisioterapia. E aí nós escolhemos hoje, né, Fê, a Maria Ângela, que é uma pessoa já muito conhecida na fisioterapia, tem muitos anos, daqui a pouco ela vai se apresentar para a gente. Ela é a criadora do método RTA e eu chamei ela aqui porque, obviamente, a gente quer saber mais sobre o método. E eu chamei a Camila, que é uma aluna e amiga da Maria Ângela, que também trabalha com RTA. Então a gente vai aproveitar aí para ver a experiência de cada uma. Antes de eu passar a palavra para elas, Felipe, você quer falar alguma coisa? Pessoal, nós estamos com um projeto muito legal. Nós estamos pensando um pouco diferente do habitual. Nós somos fisioterapeutas de terapia intensiva, ventilação mecânica, botões. Então, a gente quer fazer uma pegada totalmente diferente, trazer pessoas que estão inovando, trazendo técnicas diferentes, formas de atendimento, formas de gestão. Então, a gente vai falar de tudo aqui nesses encontros. E hoje, uma pessoa muito especial, que vem com uma técnica muito legal. Então, a gente vai fazer várias perguntas: para que que serve, como que se utiliza, qual é a ideia, qual é a proposta. Então, nós trouxemos aqui uma pessoa expert. Nós vamos tirar de tudo dela hoje aqui nesse encontro. Cara, quer falar? Antes de eu passar a palavra também para a Maria Ângela se apresentar, pode se apresentar também. Então, meu nome é Camila, eu fiz o curso do RTA básico em 2017, em Florianópolis, né? Chefe da Mariângela, né? E desde então eu utilizo ele, eu trabalhei em terapia intensiva até início de 2022, com adultos, né? Então, mudando um pouco o foco, que às vezes é mais criança, e que as pessoas mais conhecem, né? Inicialmente é para criança, mas eu trabalho com adulto. Eu continuo trabalhando com adulto, né? Mas na área de oncologia, home care, né? Mas eu vim para as crianças também. Hoje em dia eu trabalho numa clínica pediátrica, eu atendo muita criança, né? Então, e realmente, depois que eu fiz o curso, mudou muito o meu raciocínio clínico, né? Do que eu tinha aprendido na faculdade, principalmente, né? Na faculdade a gente tem uma base, né? Mas às vezes a gente tem uma dificuldade para fazer o raciocínio. Então, o LTA me abriu um espaço, abriu a mente para eu conseguir ter uma outra forma de raciocínio. Ver que realmente o paciente não é só um pulmão, né? Não tem como a gente pensar assim, né? Só nessa interação coração-pulmão, que a gente tem que ter um contexto global do paciente. E se você não tiver esse olhar, realmente, que você está utilizando, talvez não traga o benefício que você acha que você está fazendo, né? Então, foi realmente uma mudança de paradigma assim, na vida, né? Na minha vida profissional. Legal, legal, cara. Obrigado aí pelo relato. Vou passar agora a minha, né, a vez aqui para a Maria Ângela se apresentar para a gente, falar um pouquinho sobre ela, sobre a formação, que eu tenho certeza que tem muita coisa aí para a gente saber sobre ela. Então, boa noite, pessoal. Sou Mariângela Pinheiro de Lima, sou fisioterapeuta há 40 anos, então estou aí nessa profissão linda há muito tempo e acho que hoje nós vamos falar sobre isso aqui, né? Como que eu acabei criando uma metodologia de avaliação e assistência, que é o método Reequilíbrio Tóraco-Abdominal, mais conhecido como RTA, né? Tenho formação no método Bobat, no Bobat para bebês, né, que a gente chama Baby Course. Fiz formação também em reeducação postural global, RPG, tenho conhecimento de várias outras técnicas que abriram muito a minha mente e me fizeram pensar de uma forma mais ampla, né? Eu pretendo contar isso para vocês e também agradecer demais ter sido a primeira convidada aí desse projeto, né? É uma honra estar aqui e desejo muito sucesso nesse projeto que vocês estão lançando agora.
Obrigado. E já falando um pouquinho da sua formação, já vi que tem bastante coisa, né? Muita coisa assim que é importante e que eu acho que alguns fisioterapeutas já devem ter ouvido e falar e até feito, né? Então já vou engatar. Como surgiu o método? Qual foi a sua ideia para criar um método? Na verdade, a diversidade, né? A dificuldade. Eu me formei, eu estudei em Petrópolis, né? Na Universidade Católica de Petrópolis. Eu sou do interior do Rio, de uma cidade chamada Volta Redonda, mas eu migrei para o sul muito cedo, assim, eu, sei lá, acho que fiquei 2 anos ainda no estado do Rio e depois vim para o sul do Brasil e com menos de 3 anos de formada eu consegui um emprego para ser supervisora de estágio no curso de fisioterapia da PUC do Paraná em um hospital pediátrico. Então, imagina isso era 1984, isso tem quase 40 anos, né? Então, o que se sabia sobre fisioterapia respiratória era nada, absolutamente nada. E eu fui para esse hospital pediátrico para, imagina, ensinar. Mas eu logo vi que eu sabia muito pouco para ensinar. Mas eu precisava resolver o problema das crianças e o problema dos meus alunos, que era a gente precisa dar algo melhor. E, óbvio, o que eu tinha aprendido era muito voltado para drenagem postural, tapotagem, vibração. E eu fazia aquilo, mas eu me sentia um pouco... Eu achava estranho, eu pensava, isso não faz sentido, isso não funciona. E eu via que as crianças não melhoravam vários aspectos que eu observava nelas, né? Além de eu achar quase ridículo você ficar posicionando um bebê, uma criança, né? Assim, hoje a gente sabe que já compararam o sistema respiratório a um frasco de ketchup, bate no fundo que sai a secreção e várias outras comparações que é um absurdo, mas é evolução, né? E eu comecei a perceber que aquelas crianças atrasavam o desenvolvimento, crianças com doenças respiratórias, e que evoluíam mesmo no aspecto das habilidades motoras e que faziam rapidamente deformidades torácicas. E aquilo me chamou atenção, porque que eu soubesse até então, a deformidade torácica resultava de algum problema crônico, né? E aí eu fui conversar com os fisioterapeutas que eram, na época, mais velhos que eu, com mais experiência, e eles acharam aquilo tudo uma bobagem o que eu estava falando. Tipo, nossa, mas isso não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. E ali eu comecei a perceber que eu não ia encontrar muita resposta para o que eu estava buscando na fisioterapia respiratória. Que eu ia ter que procurar um pessoal da motora, sabe? Para entender certos aspectos. Mas, assim mesmo, eu fui, enfim, não só observando, mas eu registrava em vídeo, muita fotografia. Daí eu brinco com o pessoal agora, hoje vocês têm um celular na mão. A gente tinha que ter uma câmera desse tamanho para filmar, mas eu filmava tudo que eu via na minha frente, né? Era a minha forma de registrar. E eu tive uma paciente que eu sempre conto essa história porque ela realmente foi, eu posso dizer, a paciente que marcou a criação do RTA, uma menina adolescente com uma asma gravíssima. Ela tinha crises diárias e também era uma menina com uma história emocional muitíssimo difícil. E um médico me procurou e disse, por favor, trata essa menina, ela precisa de muito tratamento. E aí eu comecei a observar a deformidade torácica dela e eu já gostava muito de estudar cinesiologia, e fazer correlações com as alterações que eu via no corpo dela, e eu não entendi ainda
por que que os músculos ficavam encurtados, porque eu saquei que eles estavam encurtados. Aproximação das partes, então esse músculo é acessório, nananã. Mas eu não conhecia a lei de Poiseuille naquela época, eu não sabia, né, do aumento do esforço pelo aumento da resistência. Aí eu fui conversar com um professor de biofísica e ele me perguntou: você conhece a lei de Poiseuille? Falei, não. Na hora que ele me explicou, nossa, acendeu uma luz na minha cabeça, né? Então, começou aí a relacionar, primeiro na doença obstrutiva, a relação do esforço com o encurtamento dos músculos respiratórios, principalmente dos rins, e com uma mudança de relação tóraco-abdominal. E eu escrevi o relato de caso dessa menina e apresentei no primeiro congresso da ali criada Sobrafir, que depois passou a ser a Sobrafir, em 1986, em Recife. Então, ali começou essa ideia. Aí depois eu fui estudando muito o desenvolvimento de bebês. Eu tive uma grande mentora, que é uma terapeuta ocupacional, o nome dela é Oaci Veronese, ela ainda é muito atuante, e eu fiz vários cursos com ela sobre o desenvolvimento e a biomecânica do desenvolvimento global, porque ela sempre foi voltada para essa área do tratamento de bebês, especialmente com paralisia cerebral. Então, eu fiz uma correlação do desenvolvimento dos músculos respiratórios durante o primeiro ano de vida e as transformações que aconteciam na caixa torácica e no abdômen, de acordo com o desenvolvimento dos bebês. E aí, em 91, eu estou contando esses marcos, né? Eu fui trabalhar numa UTI neonatal. E num congresso, eu ouvi uma aula de um grande neonatologista brasileiro, Dr. José Maria Andrade Lopes, e ele falou assim, na palestra dele, o que a gente precisa melhorar nesses bebês são os músculos respiratórios. Daí eu disse para ele, eu acho que eu cheguei lá, né, na cara dura, assim, o homem doutorado no Canadá, isso lá no começo dos anos 90, e disse para ele, eu acho que eu tenho uma forma de melhorar os músculos dos bebês. Daí ele disse, que legal, me procura. E realmente eu procurei, a gente trocou muito, começou a fazer um trabalho científico, umas análises com pleximografia por indutância, porque eles têm um laboratório de função pulmonar de bebês no Rio. Então, ali eu aprendi muito, aprendi sobre estabilidade da caixa torácica, aprendi sobre distorção torácica, o que são esses sinais de esforço, o que isso prejudica, como altera a PO2, a PCO2. Então, o corpo cada vez significava mais, porque a gente, toda vez que você for ler, o que é o sistema respiratório? Ah, o sistema respiratório é composto pelos pulmões e, vamos colocar uma coisa mais ampla, e pela parede torácica, né? Antes se falava pelos músculos respiratórios. Mas a nossa profissão, e eu estou falando isso globalmente, não aqui no Brasil, ela esquece que tem a parede torácica, os músculos respiratórios, e tem um foco muito grande nos pulmões. Então, eu fui evoluindo, cada vez aprendendo mais, e hoje eu posso dizer para vocês que eu considero ter uma visão bem mais ampla do que eu tinha lá no começo, né? Óbvio, a gente vai se desenvolvendo, entendendo melhor as doenças, como elas se manifestam em determinados indivíduos e como as doenças também, elas se entrelaçam nas vidas das pessoas e como a gente tem que interpretar isso para dar uma resposta positiva no sentido daquilo que eu falei para vocês, a sociedade espera da gente um retorno em relação ao tratamento, né? E isso eu tenho notado que está ficando cada vez mais claro. E pegando esse gancho que você falou da questão muscular, eu vou fazer uma comparação bem diferente. Vou pegar um AVNI, por exemplo, né? Quando a gente vai fazer AVNI no paciente, obviamente que a gente vai pensar na musculatura, mas o que o fisioterapeuta pensa de início? Ah, não quero entubar.
eu quero reverter esse desconforto, mas ele não tá pensando realmente, pegando essa sua fala, né, da questão muscular, a gente não pensa realmente na questão muscular. Talvez a gente venha a pensar depois, porque a gente fala assim, eu tenho que diminuir o desconforto respiratório, então eu pensei no músculo, mas eu pensei só no desconforto respiratório, né, naquela sobrecarga que ele está tendo ali naquele momento, mas e depois daquela sobrecarga? Eu não estou pensando no músculo, isso é real, né, as pessoas não pensam mesmo no dia a dia. E eu achei legal, porque o seu relato da onde você foi tirando todas as ideias para chegar ali é uma coisa muito louca que hoje a gente pensa nisso. As pessoas falam mais sobre músculo hoje, porque a gente está falando de FAUT, de fraqueza diafragmática, mas você está falando dos anos 80, que nós não tínhamos nem fisioterapia direito implantada. Uhum. Então, é uma visão legal, porque é uma visão fisioterapêutica mesmo, né? Parando para pensar. Você não está pensando num pulmãozinho só com a sua resistência das vias aéreas aumentadas por conta de uma asma. Você está pensando em outra coisa, na mecânica total no negócio. E eu acho isso muito legal. E aí, para as duas, para a Camila e para você, então, partindo dessa ideia toda, aquelas. Não sei se eu posso chamar de manobras, tá? Se eu estiver falando errado, você me corrija. A Mas gente prefere falar manuseio. manuseio. Depois eu vou te falar por quê. Tá bom. Existe uma ordem que você estipulou ou não? Isso é baseado na sua avaliação e o que vocês vão fazer na hora que vocês precisam. Deixa eu só tentar entender aqui. Eu não sei, Fernando, se você, quando você falou assim da VNI, se você entende que a gente também vai atuar no paciente que está em ventilação Sim, mecânica. sim. A Ká já me falou um pouco É. sobre isso. É que eu falei da Por- VNI só por questão assim, a Não, gente não não, pensa mesmo, né? É só, vamos fazer a VNI. E que porque deixa o assim, paciente lá. a Camila pode falar sobre isso também depois, mas a gente sempre conversa que o melhor dos mundos é quando você usar as duas vertentes terapêuticas aí para um paciente, né? Uhum, Que eu vou colocar uma VNI e eu vou atuar ali organizando o funcionamento da respiração para que você precise de cada vez parâmetros mais sutis e até que você tire o paciente dessa necessidade, né? Recentemente eu tive uma aluna no curso que eu acabei de dar em São Paulo e ela veio com aquela formação ultra clássica mesmo e, e ela ficava assim, me questionava muito, mas querendo aprender. Quando ela voltou para a cidade dela, ela colocou lá no grupo de WhatsApp que ela recebeu uma paciente adulta, talvez idosa, DPOC, na emergência, e ela fez uma sessão de RTA que a paciente disse para ela: eu acho que fazia muitos anos que eu não respirava assim. Eu estou muito bem. E, então, assim, é legal você ver o fisioterapeuta também chegando à conclusão que com o raciocínio, com as mãos, com a condução, com essa manipulação funcional do sistema respiratório, é algo absolutamente diferente do que se ensina normalmente de como se fosse terapêutico, né? Eu acho que até sim. na pediatria a gente tem umas coisas que são bem difíceis de observar, mas eu quero que a Camila fale um pouco, porque essa experiência com adulto na UTI, que é algo que, né, Camila, em geral, tem uma certa descrença e uma dúvida: será que funciona para o adulto? Nossa, mas o que você faz com um paciente assim tão grave, adulto, que está numa UTI, que vai funcionar, né? Conta um pouco sua experiência, Camila. Então, basicamente, eu lembro muito bem, na época que eu estava fazendo o curso, teve uma diferença, que o nosso curso foi dividido em 2 etapas, né? Então, tinha uma parte que a gente ia para Florianópolis e a outra parte um tempo depois. Então, a gente tinha, acho que era a teoria primeiro, né, Mari? E depois a Sim, gente sim. fazia a prática. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei na minha cidade, ainda lá no... Hoje em dia eu moro em Roraima, né? Mas eu cheguei lá na minha cidade e tinha uma paciente com uma telectasia total. E como era uma paciente já que estava reinternando, DPOC, e, enfim, ela estava com
uma traca de metal, o médico falou que não ia trocar a traca por causa do prognóstico da paciente. Mas a paciente estava acordada, lúcida, né? Então, ele falou, olha, veja se você consegue resolver, né? E porque senão, realmente, pelo prognóstico dela, né, a gente não vai fazer medidas super invasivas, né? A paciente em cuidados paliativos. Então, era para gerar um conforto na paciente. E aí, eu lembro que eu cheguei para a Mariângela e falei assim, meu Deus, eu já sei a teoria, mas eu preciso que você me ajude, eu preciso fazer alguma coisa por essa paciente. Porque aí, eu não queria usar o que eu sabia, né? O que eu estava usando até então. E aí, o que aconteceu? Eu mandei o caso, a gente discutiu ali, ela me atendeu e eu realizei os manuseios, né? E eu tive um resultado, né? Eu digo assim, eu tenho imagens, né? Porque a gente trabalha com imagens, eu tenho provas, né? Então, eu tive muito resultado. E eu tive muitos outros pacientes, sabe, Fernando e Felipe. Como eu trabalhava numa UTI que tinha muito politrauma, eu tive uma paciente, em outro momento, que era uma paciente de 21 anos, agora ela já está mais velha, isso faz uns 4 anos atrás, e ela sofreu um traumatismo craniano, tinha um trauma na coluna lombar, e acabou que ela teve que fazer uma bolsa de Bogotá, porque ela acabou evoluindo com uma peritonite, enfim, eles fizeram a bolsa de Bogotá. E aí, o médico simplesmente, né, até pelo que ele conhece da fisioterapia, disse assim, olha, é só a ventilação que pode salvar essa paciente, porque nem pronar a gente pode, né? Daí depois ela evoluiu para SARA, enfim. E realmente não tinha como pronar a paciente, não tinha como mobilizar, ela tinha que operar a coluna, ela estava com a bolsa de Bogotá, ela tinha todas as restrições possíveis do que seria a conduta do normal, né, que a gente conhece. E aí eu utilizei o RTA, que eu já estava utilizando há alguns anos, e eu fiz a ajuda inspiratória, enfim, os manuseios que eram necessários a partir da avaliação. Não tem uma receita de bolo, né? Não é assim que funciona. Para higiene brônquica eu uso isso, para expansão eu uso isso, né? É a partir de você avaliar as queixas do paciente, avaliar a funcionalidade do paciente, quando dá para avaliar, dependendo da complexidade desse paciente, mas enfim, avaliar o que a gente tem ali, a gasometria, a ventilação mecânica, é tudo a mesma coisa. Só que é um raciocínio totalmente diferente, né? Eu não olho só para o ventilador e para o tórax para ver se está expandido e para a gasometria se ficou boa, se ficou ruim. E ambuso o paciente, isso não cabe mais no meu raciocínio, entendeu? Eu digo que não é um raciocínio sofisticado. Eu digo que a Mariângela me ensinou a raciocinar a biofísica, a biomecânica de uma forma que eu nunca tinha raciocinado. Então, esse florescer é que me ajuda hoje em dia para eu entender algumas doenças, por que elas acontecem, entende? Por que o paciente tem uma deformidade torácica? Hoje em dia eu já pergunto se tem um adulto, você teve bronquite quando era criança, refluxo, né? Então eu já tenho alguns questionamentos diferentes. E às vezes até o médico, ou próprios pais, ou o adulto, né? Ele já pergunta assim, nossa, mas como que você sabia, né? É porque o corpo ganha marcas, né? Ele vai ganhar marcas. Né? Então, quando a Mariângela fala sobre as distorções, enfim, do que ela avaliou do desenvolvimento, é a partir disso, né? Do que a gente está gerando naquele tórax, né? Do como que está se desenvolvendo. Porque algo que aconteceu na sua infância pode gerar, sim, uma deformidade. Bom, vocês sabem, né? O paciente DPOC, a gente tem até as fotos nos livros. O paciente emfisematoso e o da bronquite, né? Aquela foto bem conhecida do senhorzinho, né? Que a gente coloca, às vezes, nas aulas. E aí, o que acontece? A gente vê aquela postura, a gente vê aquele enfraquecimento, vê tudo aquilo, e a gente, às vezes, comprime o tórax para melhorar alguma coisa, fugindo do raciocínio, entende? Não tem como você comprimir algo que às vezes está colapsado ou comprimir uma caixa torácica que não está alongada. Quando eu vim morar aqui, eu fui chamada para atender uma paciente que hoje eu atendo ela até hoje. E quando eu cheguei na casa dela para atender, foi a situação mais triste que eu já vi na minha vida. Ela ficava dentro de um quarto, na posição fetal. Ela tem 75 anos, ela vai fazer 76, dia 18.
de junho agora, e aí ela ficava nessa posição há 1 ano, porque era a única posição que ela conseguia respirar, usando oxigênio. E eu pensei, gente, não tem como isso, né? O que está acontecendo, né? Ah, não, eu só consigo respirar nessa posição. Ela não deixava eu encostar nela. Aí teve um momento que ela disse o seguinte, assim, para mim: nossa, eu pagava para apanhar. E daí eu, oi? Daí ela, eu pagava para apanhar. E daí eu falei assim, mas o que acontecia? Não, porque a outra profissional vinha aqui, comprimia muito meu tórax, eu ficava com muita dor e etc. E ela pedia para eu levantar peso e eu não conseguia. Porque o raciocínio, ele até que é bom, entende? No sentido assim, não da manobra de compressão, mas básica. A gente sabe que a gente tem que fortalecer quadríceps, enfim, toda a questão da fisiopatologia do DPOC. Mas aí esquecia que ela estava naquela posição que como que ela ia sentar e ela não conseguia se sustentar. Ela estava emagrecida, né, caquética, na verdade. Né? Então, além de tudo, eu tive que vincular com a paciente, né, criar um certo vínculo, porque ela não deixava eu sequer encostar nela. Né? Então, eu atendi ela pelo menos uns 20 dias ainda naquela posição para eu conseguir realizar os manuseios, para eu conseguir mudar ela de posição, conseguir sentar ela na beirada da cama e evoluir. Então, hoje a paciente, ela ainda usa oxigênio, assim, depois do banho. Como aqui é muito calor, às vezes, quando é no final da tarde, ela também tem a necessidade do oxigênio. Mas hoje em dia ela engordou 20 quilos. Tipo, Nossa. agora ela está no peso ideal dela, entendeu? Ela consegue dar pequenas caminhadas, consegue jogar dominó, tem uma qualidade de vida. Ela é uma paciente DPOC em cuidados paliativos, ela tem plena noção disso, ela sabe o que está acontecendo, ela entende a doença dela, porém, ela tem uma qualidade de vida para fazer as coisas que ela gosta, que é se alimentar, conversar com as amigas e etc. Né? Mas ela não está mais naquela posição fetal, ela senta numa cadeira, e assim, só o fato de a gente entender que o paciente engordou 20 quilos, porque o que tem que mudar? Acredito que a Mariângela vai falar sobre isso, mas de pensar que o músculo respiratório, ele não tem só atividade respiratória, ele tem atividades que não são respiratórias. Então, o fato dela ter engordado é porque ou ela comia ou ela respirava, né? Então, a opção dela, né, era o quê? Não vou comer, porque eu fico muito ruim quando eu como, eu vou comer pouco, né? Então, ela não conseguia comer, ela não conseguia evacuar, e assim vai. Né? Então, acaba virando um combo que gera uma sarcopenia que sim vai levar o paciente à terminalidade e o pior, ao sofrimento. Né? Porque ninguém precisa ter uma doença que ameaça a vida, mas que tenha sofrimento. Tem que ter qualidade de vida. Né? Então, depois, desculpa. Pode falar. Não, desculpa. Pode falar. É que, vendo você falar agora, me remeteu a uma coisa interessante da época da faculdade, que eu comentei antes para vocês, que eu tinha uma professora que me falava muito do RTA. E na minha formação de faculdade, nos meus estágios da faculdade, até o início da pós, eu usava muito as mãos. Óbvio que eu não entendo nada de RTA, mas ela nos ensinava a fazer algumas coisas com o paciente que era propriamente trabalhar a musculatura. E eu percebi depois que eu fui para especialização que isso foi me remetendo aqui. Por isso que eu fiquei, toda hora que vocês estavam falando, eu ficava aqui pensando, cara, eu perdi tudo isso na pós, porque a gente vai para pós, é só aquela coisa, DPOC exacerbado, VNI. Posiciona no leito, VNI. Tem secreção, aspira. Ou tosse, enfim, mas aquela coisa básica, básica. E aí você foi falando, e é uma coisa tão óbvia. Óbvia que eu digo assim, né? Não é que é fácil, mas é que é uma coisa tão óbvia, porque eu preciso pensar no músculo. Você falou de uma paciente que estava encurtada, deitada de um jeito que ela só conseguia respirar daquele jeito. É óbvio que aquilo tá errado, né? Mas eu só acho que eu tenho que ali então só fazer uma compressão, uma tapotagemzinha, fazer uma higiene branca, porque ela está daquele jeito, ela vai ficar daquele jeito, então ela fique daquele jeito. É mais ou menos isso, né? É a doença. Exato. É a doença. É assim mesmo que isso faz parte do quadro. Eu sempre falo isso nos meus cursos. A partir do momento que uma pessoa, numa profissão de reabilitação, acredita que um paciente é assim, ela tem que sair dessa profissão. Mas sabe o que é isso?
Porque a nossa profissão é para mudar, é Sim, para transformar, né? mas é o ensino. Infelizmente, isso é o Sim, eu ensino. sei. As pessoas ensinam e hoje a gente não quero criticar, depois eu vou deixar até o Felipe dar a opinião dele também, mas a gente está numa geração hoje diferente que as pessoas não querem também pensar. Elas querem as coisas prontas. Então, a gente também tem esse desafio hoje, como colocar na cabeça dela, por exemplo, uma técnica como você está falando, que envolve um monte de pensamentos e de conhecimentos numa galera que quer simplesmente executar, Mas, entende? Fernando, olha só, eu acho que assim, ó, pelo contrário, sabe? Eu tenho uma outra Uhum. visão. Eu já vivi muitas adversidades, né? Até por muitos profissionais que nem sabem absolutamente nada do que se trata, criticarem ou Sim, coisas assim. eu sei, isso é Mas assim, infelizmente. enfim, Um monte. mas eu continuei sempre a minha trajetória e hoje eu posso te dizer assim, eu não dou mais curso porque eu não consigo, Uhum. entende? É uma coisa, é uma procura tão grande porque virou uma chave. Sim, não duvido, porque eu Tipo, escuto as pessoas tipo, falarem muito sobre. tipo assim, ó, De quem faz, né? aham, é que virou a chave dessa compreensão. Veja, que é exatamente isso que eu tenho tentado ensinar. Vamos entender de onde vem a sobrecarga ventilatória, porque o que um paciente respiratório tem não é secreção, ele tem uma sobrecarga ventilatória. É isso que diferencia uma pessoa saudável de uma pessoa com disfunção ou doença respiratória. E o grande paradigma do RTA sempre foi dar conforto respiratório e não essa ideia de remover secreções. Claro que você precisa remover secreções dentro de um espectro bem amplo no tratamento do paciente. Então, ficou uma ideia para a grande maioria que fazer fisioterapia respiratória é aquilo, de tirar a secreção, e se o paciente estiver muito desconfortável, eu coloco em algum tipo de ventilação mecânica, né? E o que eu tenho trabalhado é isso, olha, qual é a doença respiratória? Ela é restritiva, ela é obstrutiva. Ela é restritiva de onde? Da parede torácica, do status da pressão pleural, ela é pulmonar. De onde ela veio? O que ela causou no paciente? Esse paciente já fez uma cirurgia, ele já teve um dreno, ele é desnutrido, ele é prematuro. Então, todas essas informações nos falam sobre o sistema respiratório e como eu tenho que abordá-lo. Ah, nossa, eu tenho um paciente que ele é prematuro, restritivo, pela parede torácica, pelos pulmões, mas ele fica broncodisplásico. E ele continua sendo restritivo por vários aspectos, mas ele é obstrutivo em outro. E ele tem um baita atraso de desenvolvimento. É isso, sabe? Assim, não tem mais como fugir e ficar fazendo aquela fisioterapia de apertar peitinho, como a gente fala. Hoje eu recebi uma físio, me mandou um vídeo de uma físio tratando um bebê com bronquiolite, apertando. Tipo assim, gente, isso nunca coube, mas hoje não cabe mais, de jeito nenhum. Então, eu acho que esse foco na secreção, no acúmulo de secreção, né? Esses comparativos, ketchup, pasta de dente que você tem que apertar ou amassar, vocês devem ter visto, chegado a ver isso, né? Na formação de vocês. Isso deixou um legado muito danoso para a sociedade, que depende da fisioterapia respiratória, e para os próprios fisioterapeutas respiratórios, porque se eu fizesse uma pesquisa, realmente assim, vamos montar um projeto e fazer uma análise sobre, por exemplo, onde se insere o diafragma. É tipo 95% não sabe. Eu Pessoal, eu acho termino. assim, duas coisas que ficaram claras aqui na fala da Camila e da Mariângela. Eu sou um mero desconhecedor da técnica, então estou aqui aprendendo, querendo conhecer. Duas coisas. Não é uma coisa nova, não é que o RTA está em alta, que a gente ouve muito. Não é uma coisa de momento, não é um curso de verão, é um negócio que vem há Exato. muitos anos
sendo aperfeiçoado, estruturado, sendo aplicado para achar a melhor técnica. Isso eu acho que ficou claro na fala da Mariângela. E aí, o que é mais legal, que quando fez o exemplo com o paciente da VNI, tem que ter um profundo conhecimento de fisiologia, fisiopatologia, biomecânica e do funcionamento dos músculos. É isso, eu acho que os terapeutas estão perdendo dentro dos hospitais, principalmente dentro da UTI. E eu posso estar enganado, mas eu acho que também depois a Maria Ângela me corrija se eu estiver enganado e a Cá também. Mas me parece que a Maria Ângela ela pensa no diagnóstico fisioterapêutico, que é o que nós Sim, deveríamos provável. pensar, e a gente não pensa. É isso que Você não, entende? você não ouve mais dentro das UTIs assim, ó. Você coloca uma venina num paciente obeso, ele está mal posicionado. Você não ouve, a biomecânica não está legal. Você não ouve isso mais dentro das Você UTIs. passa e O deixa. cara. Exato, E é exato. isso Eu que acho que ficou claro, esses dois é, pontos ficaram claros para mim. isso E é. sabe o que eu acho mais estranho? E eu vou dizer de novo, isso não é uma realidade brasileira, é mundial, né? É que existe muita pesquisa em relação à biomecânica respiratória. Sim. Lá naquele começo que eu falei para vocês, né? Nossa, meu Deus, tem muita coisa aqui para entender. Uma ex-aluna me trouxe uma cópia de um livro que ela tinha encontrado numa biblioteca. O livro chamava Músculos Respiratórios, escrito em 1954. 54, pelo Campbell, que criou a máscara de Venturi. Esse cara escreveu esse livro, ele fez eletromiografia dos músculos respiratórios, ali já tinha algumas análises de interações de músculos respiratórios, e o prefácio do livro, que é mais interessante, feito por um outro médico, que diz assim, que bom que ele estava estudando isso e dando luz a uma área tão necessária e tão esquecida em 1954. E assim, a gente teve um avanço em pesquisa. Se você pegar, por exemplo, só o que Detroyer ele pesquisou, Steen, Celli, poderia dizer inúmeros autores aqui que são médicos, incrivelmente médicos, estudaram biomecânica profundamente, porque biomecânica não é só o que o músculo faz, é a interação desses músculos e as alterações de pressões no sistema respiratório, muito comunicativo com o digestório e com o sistema nervoso autônomo, não só com o cardiovascular. Então, hoje a gente vê isso na prática. Tipo assim, eu vou atender um bebê, por exemplo, isso não acontece só com o bebê, então eu preciso melhorar, baixar a frequência cardíaca dele, diminuir a frequência respiratória, aumentar a saturação, e eu tenho que melhorar essa criança animicamente. Ele tem que relaxar, ele tem que sair do simpático e para o parasimpático, que é algo que a gente está fazendo isso há muito tempo, né? Que é realmente tratar a pessoa e depois de melhorar essa coordenação respiratória do repouso, como é que eu vou colocando a atividade sem interferir no repouso? E em algum momento, eu sou muito faladeira, tá? A gente pode ir aos poucos, mas eu gostaria em algum momento de falar, por exemplo, dessa moda de treinamento muscular inspiratório. Vamos falar. Então você já pode falar agora. Eu só quero fazer uma colocação agora. Eu já sei da onde minha professora, por que minha professora falava comigo daquele jeito, porque ela foi sua aluna, obviamente. E era outro enfoque. Eu sinto, e vendo vocês falando, de verdade, assim, gente, eu não tô falando isso porque eu tô falando com vocês, não. Mas me dá uma saudade da época da faculdade, porque, assim, foi uma época muito legal, porque eu aprendia muita coisa que hoje eu não vejo. E isso não se Mas discute, está na mão de vocês aí mudar entendeu? isso nessa área. Eu acho que É, é muito legal esse encontro aqui por causa disso e eu vou também. falar que eu tenho uma parcela de culpa, porque eu só falo de VM, de VNI, eu falo de VM, VNI, FAUT e questão de exercício. É isso que eu falo. Então eu tenho uma certa parcela de culpa, porque eu fui condicionado também a fazer isso, né? Porque é por causa da minha Aham. formação.
Mas, enfim, então vamos falar de treinamento muscular inspiratório, dessa questão que você quer falar, porque eu também eu concordo com o treinamento e discordo muitas vezes também. Eu não sou um cara muito fã disso, não. Mas eu quero ouvir a sua opinião, basicamente, porque você tem uma visão muito melhor do que a minha sobre isso, né, dado já o que você falou sobre o que você pensou para criar sua técnica. Então, É, pode discorrer o que você gostaria de falar. então, assim, quando a gente olha para o paciente obstrutivo, me parece assim, absolutamente óbvio que você não devesse aumentar a resistência na via aérea dele, já que foi isso que adoeceu essa pessoa, aumento da resistência nas vias aéreas, Sim. né? Então, eu falo sobre isso há décadas, porque era o que todo mundo critica, o Respiron, mas o princípio é o mesmo, é aumento Sim. de resistência na via aérea, né? Então, o ser humano, ele não tem nenhum momento da sua vida e da formação, da estruturação do sistema respiratório, qualquer situação que ele respire com resistência nas vias aéreas. Nada. Salvo em O, doenças, né? exatamente, só em doenças. Então, como é que os músculos respiratórios ganham força? Através da atividade não respiratória, que todos os nossos músculos têm, atividades relacionadas ao nosso desenvolvimento sensório-motor, que é até que a gente morra, né? E através da excreção. Então, toda vez que a gente vai excretar, fazer xixi, cocô, tossir, arrotar, vomitar, não que arrotar, desculpa, vomitar e tossir seja considerado normal, Sim. mas fazer cocô, xixi, soltar pum, o diafragma está ali trabalhando, vários músculos, alterações de pressões acontecendo, e um fortalecimento, alongamento do diafragma, vários outros músculos. A expressão humana, a maior expressão humana, ela é vocal. Então, nós treinamos nossos músculos respiratórios através da expressão vocal, que é variadíssima. Desde que um bebê tem 2 meses, ele já faz sons e se comunica com quem está ali na frente dele, tem essa habilidade para se comunicar, né, para interagir com ele. E através das atividades do corpo. Então, como que o bebê fortalece o peitoral? Se apoiando, pegando o brinquedinho, engatinhando. Como que ele fortalece os músculos abdominais? Rolando. Essa é a forma que você fortalece seus músculos estriados e esqueléticos, entre eles os músculos respiratórios. Então, quando nós respiramos em repouso, a coordenação é uma coordenação respiratória que, em indivíduos saudáveis, os músculos que trabalham ali ativamente são o diafragma, os escalenos e os parasternais. Os músculos acessórios, eles fazem um outro papel, que é de dar estabilidade. O tônus dos músculos ins, por exemplo, mantém o volume pulmonar. Porque se eu não tiver tônus muscular e inspiratório, o que vai acontecer com minha capacidade residual funcional? Ela diminui. Então, isso é uma ação muscular, tá? Que é assim que eles funcionam na respiração em repouso. Não é para nenhum músculo acessório trabalhar no repouso. Quando o indivíduo saudável faz atividade, se vocês, por exemplo, fazem atividade física, na hora que você vai fazer uma atividade física, seus músculos acessórios começam a trabalhar, obviamente, porque aumentou a sua demanda energética. Aí, o que acontece? Será que o seu tórax ele vai subindo igual de um paciente respiratório? Não, ele não sobe, porque a atividade que você está fazendo com os músculos respiratórios numa atividade não respiratória traz o tórax para baixo e coloca sempre perto de uma capacidade residual funcional normal. O paciente respiratório, o que acontece com ele? Ele começa a respirar com a musculatura acessória em repouso. E aí ele não tem aquelas outras forças, porque no repouso nós não temos mesmo atuação de forças em atividades não respiratórias, para equilibrar o sistema. Aí quando você vai usar um treinamento muscular inspiratório, né, você
Vocês já devem ter observado até em profissionais saudáveis, musculosos, que ficam mostrando isso, e você vê a musculatura acessória entrando em ação. Exato. A gente não deve demandar isso do sistema respiratório. O sistema respiratório, a maior valência dele não é força, é resistência. E é funcionar com mínimo esforço, mínimo gasto de energia e máxima eficiência. Então, o que eu digo para vocês, no paciente obstrutivo, eu acho absolutamente Contraindicado. tipo Mas assim, não tem como entender. eu falo pro Felipe, né, Fê, a gente até brinca, fala assim, cara, mas pra que tá treinando músculo inspiratório nesse paciente? Porque eu digo assim, eu concordo no sentido assim, concordo que as pessoas façam, mas eu não sou um adepto de fazer. Porque eu penso assim, eu estubei, eu vejo muita pessoa falando assim, o paciente tá com fraqueza muscular inspiratória. Eu falo, tá, mas ele tá entubado? Não, ele tá estubado. Ele anda, ele o cara fez tudo, por que você tá preocupado com o músculo respiratório? Vai trabalhar, então, melhora da mecânica desse paciente, coisas Exato. do tipo, mas a pessoa tá querendo treinar um músculo que ele tá em ar ambiente. Ele tá, se brincar, o cara tá correndo na esteira. Né? E a pessoa quer treinar. Exatamente. Eu não entendo isso. Se eu entendi a explicação aqui da Mariângela, eu acho que é o seguinte, fazendo uma comparação, o treinamento muscular respiratório seria a mesma coisa que você talvez tentar colocar o paciente de pé sem ter controle de tronco. Ele não tem a sustentação. Que é aí que ela diz para, né, a gente sobrecarrega o músculo acessório e o objetivo não seria esse. E era dar mais resistência pro da respiração E também tranquila. assim, ó, se todo mundo lesse um pouco sobre esses trabalhos científicos clássicos que eu falei para vocês, que existem aos montes, tipo assim, toda vez que a musculatura acessória ela começa a trabalhar mais, ela anula o trabalho do diafragma. Porque o diafragma, o primeiro movimento dele é de descida. Se a caixa torácica começa a subir, o diafragma começa a perder potência. Então, por que eu estou fazendo isso com o meu paciente? Porque, óbvio que no RTA, o RTA não é um tratamento passivo, inclui bastante treinamento muscular, mas com resistência aplicada fora da via aérea e o treinamento na atividade não respiratória. Porque existem muitas outras funções dos músculos respiratórios, e isso é um engano profundo eu vejo muita gente pensando, que ótimo, ele expandiu o tórax. Eu digo, nossa, que chato que ele expandiu o tórax muito. Não é para expandir o tórax, sabe? Quem expande muito o tórax é doente. A pessoa que é saudável, ela vai usar muito mais o diafragma do que os músculos acessórios, né? E uma Que foram pessoa feitos. também que faz um exercício periférico, ela fortalece indiretamente, como você já falou, só que você falou de uma forma muito mais bonita, né? E muito mais, muito mais mecânica, vamos dizer assim, falando de biomecânica, né? E eu estou resumindo isso agora, muito simples, mas a gente já sabe que o treinamento periférico melhora o respiratório, então para que eu vou colocar o paciente para fazer um esforço que não precisa ser feito? Isso é muito loucura. Aproveitando o gancho, Fê, eu acho que a gente agora vai chegar na fase final. Eu gostaria de. Assim, e antes de eu fazer essa pergunta, para a gente terminar, eu quero dizer que, por mim, eu achei isso tão legal que se a gente puder depois um dia marcar um. E eu vou pensar além, se um dia eu puder te conhecer para a gente marcar alguma coisa pessoalmente, vai ser um prazer, porque assim, você me remeteu ao meu passado e isso me fez muito, muito bem mesmo, de verdade, porque fazia tempo que eu não ouvia alguma coisa tão boa na profissão. Porque eu tô cansado de ouvir VNI, VM, VM, tuba, aspira, eu tô cansado disso, sabe? É exatamente isso. É que é assim, ó, a fisioterapia hospitalar, hoje mesmo ali um negócio no Instagram, não sei nem que Instagram que foi, mas escrito assim, que tipo, o fisioterapeuta hospitalar tá perdendo o espaço. Por que tá perdendo espaço? Porque qualquer, assim, ó, gente, sério, tem a enfermagem, pode monitorizar. Então foi você. Foi você, exatamente. Viu? Eu te sigo. Monitorizar a ventilação mecânica. Tem coisas que daqui a pouco todo mundo vai fazer, que você não é especial, entendeu? E assim, e ventilação mecânica
quem recebe é o Exato. médico. Eu falo sempre A, isso, né? a responsabilidade é dele, É. entendeu? Então, assim, mas alguém se Nossa, apegou ao equipamento, a gente tem que entender da biomecânica para que aquele equipamento funcione da forma esperada. Sim. Agora, eu me apegar àquilo como uma conduta fisioterapêutica, acho que não cabe mais ao meu raciocínio, né? Então, eu realmente não gosto dessa fisioterapia hospitalar, né? Eu acho ela realmente monótona, eu acho que atrapalha muito no raciocínio. Quando a gente fala de adulto, que você falou sobre posicionamento, né? Eu lembro dos pacientes que eu tinha lá no Sul, de Pickwick. Então, são pacientes obesos que, esse paciente, se ficar mal posicionado, meu filho, vai dar tudo errado, entendeu? Tem aquela barriga em avental, vai cair, né? Então, só o fato de você dar um suporte adequado para aquela gordura que está ali caindo, que gera uma carga, que gera uma resistência, né? Já ajuda. Então, isso eu orientava até a equipe da enfermagem, de tipo, vocês dão banho, eu vou posicionar, é dessa forma que, né? Seria o ideal para ficar, mas eu explicava para eles por que eu estava fazendo aquilo, para elas entenderem o fundamento daquilo, né? Então, tudo funciona quando a gente trabalha em equipe, quando está todo mundo bem orientado. Então, realmente, eu acho que muitos profissionais vão assistir esse projeto de vocês e eles precisam entender que é realmente essa fisioterapia hospitalar que vai ficar na ventilação mecânica, só mecanicista no sentido de tecnologia, porque às vezes eu penso assim, tá, você tem um ultrassom diafragmático, eu lembro do Fernando falando isso uma vez no grupo do WhatsApp, que o pessoal queria comprar um ultrassom diafragmático, não sei o quê, mas e daí, com o resultado do ultrassom, você vai fazer o quê? Às vezes a pessoa não sabe nem o que prescrever, tem a tecnologia, tem tudo e não sabe o que fazer. Faz o Então, assim, diagnóstico e não sabe tratar, né? não sabe fazer o básico, entendeu? Então, vai exatamente. estudar o básico primeiro, vamos melhorar o básico que está em falta, né? E a partir disso, melhorar a conduta para o nosso Sim. paciente. A tecnologia é extremamente importante, mas se eu não sei usá-la no sentido de para que eu vou usar, ela tá ali, ela é só uma tecnologia. Pegando o gancho então pra gente terminar, porque eu também preciso dispensar vocês, porque né, todo mundo tem vida amanhã para trabalhar. Quais as indicações e existe contraindicações? Olha, eu sempre digo o seguinte, que a contraindicação no RTA é o terapeuta. Tá. É a pessoa que não sabe interpretar e o que ela vai fazer com aquele paciente. Porque está ficando cada vez mais claro isso, que você fazer um curso não te habilita. Nenhuma Você faculdade, né? Ela só te é, dá o diploma. exatamente, né? Então, às vezes, quando alguém me pede uma indicação, hoje, vou dar um exemplo, um pai aí de São Paulo, recentemente ele me escreveu, ele tem uma filhinha com peito escavado, ele já tinha me falado, me escrito muito no Instagram, depois no WhatsApp, porque ele também tem peito escavado, ele se preocupa muito. E a menina estava fazendo RTA com alguém. Mas quando ele me escreveu, eu falei, eu acho que você tem que fazer com a pessoa tal, que é a instrutora do método, porque tratar um peito escavado é dificílimo, extremamente difícil. Né? Aí ele falou, não, mas tenta me ajudar. Daí eu chamei no grupo e quem me escreveu eu falava, ó, a situação é essa, você encara? Você está habilitada ou habilitado? E você vai fazer supervisão? Porque a demanda desse pai, ele quer que esse peito escavado melhore, né? Então, assim, o que eu posso te dizer de indicação? Não tem contraindicação, tá? E não que eu conheça, mas realmente uma pessoa que tem um resultado negativo, ela fez algo de errado, porque o uso dos manuseios, claro, quanto mais você sabe, melhor você faz as combinações. Deixa eu dar só um exemplo bem rapidinho aqui para vocês. Digamos que você tem um paciente com DPOC. E aí a gente sabe que o diafragma desse paciente tem uma dificuldade enorme de trabalhar porque a caixa torácica dele está muito fixada em elevação.
Então, o meu primeiro pensamento é: eu preciso alongar esses músculos acessórios e mobilizar a caixa torácica de uma maneira que ela fique mais baixa. Isso também vai fazer com que esse paciente aprisione menos ar, para o diafragma trabalhar melhor. Eu poderia. Primeira decisão seria essa. Mas e se seu paciente tiver uma cicatriz no abdômen? O diafragma não vai conseguir descer, mesmo que eu alongue esses músculos inspiratórios acessórios. Primeiro, então, eu tenho que ir lá e distensionar essa tensão abdominal para depois alongar a musculatura acessória. Ele está desconfortável, eu vou fazer uma ajuda inspiratória no meio desse caminho. Então, as decisões são tomadas de acordo com o que você vê no paciente. Se você tem um paciente com uma assimetria ventilatória, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma ajuda inspiratória do lado que essa pessoa tem a dificuldade ventilatória e eu vou reposicionando o outro hemitórax para que ele fique menos assimétrico dinamicamente, para não trazer o hemitórax afetado mais para dentro ainda. É totalmente o contrário do que se faz na fisioterapia convencional, que a pessoa tem uma simetria ventilatória, eu vou lá, aperto um lado, pensando que o outro vai expandir. Sendo que eu sempre digo assim, talvez o mesmo professor que te ensinou isso, ele também te ensinou que o ar vai para onde tem menor resistência e maior complacência. Então, essa técnica não procede. Tipo, ela não combina com a teoria, né? Então, assim, é a interpretação, é saber até onde eu posso atuar, como eu preparo o paciente para coordenar a respiração com as atividades não respiratórias. E aí você, assim, não tem nada que te diga eu não posso fazer, Entendi. sabe? E Realmente. aí, entrando E, na indicação, praticamente, então, ela é indicada basicamente pela sua avaliação. Você, e você avalia o paciente e você vai decidir se ele precisa ou não daquele momento de você estar atendendo, enfim. É isso? é assim, olha, todo paciente com disfunção ou doença respiratória tem indicação. Legal. E é uma indicação um pouco diferente também no sentido, por exemplo, você atende uma pessoa com uma bronquiolite, uma criança com uma bronquiolite. Aí a família só tem dinheiro para pagar 4 sessões, ou o bebê melhora e ela não quer fazer mais. Mas a gente sabe que a bronquiolite fica agindo 3 meses no corpo desse bebê e que ele vai ficar com sequelas biomecânicas que provavelmente ele não vai ventilar tão bem. Aí essa criança faz outro episódio de uma infecção respiratória. Cada vez ela vai ficando com o sistema respiratório acumulando sequelas. Então, na visão do RTA, no que é o ideal, seria eu trato até sumir essa alteração do tórax, até a movimentação ficar normal, porque aí o próprio corpo vai agir no sentido de ir melhorando o sistema respiratório, mas antes disso, não. Então, o tratamento é a longo prazo, e além de pacientes com doenças respiratórias, também para melhora de performance, né? Eu já tratei atletas, já vi problemas respiratórios em atletas considerados quase de ponta, porque a pessoa está ali tendo um desempenho, ela corre, ela joga tênis, ela faz isso, faz aquilo, e não se suspeita que ela possa ter um problema respiratório importante, porque ela tem essa performance, né? Então, cantores, e também nas alterações emocionais, eu vou chamar assim, assim, agimos muito no campo da ansiedade, pânico, de tantos transtornos, e não sei se vocês sabem, já tem trabalho científico mostrando aprisionamento aéreo no paciente ansioso. Então, é um Interessante. espectro muito amplo, Legal. né? A ciência está andando muito e a gente tá indo atrás aí Legal. correspondendo. Não, essa pergunta eu fiz por quê? Porque óbvio que tem pessoas que já conhecem a técnica que vai assistir, mas quem não conhece é para a pessoa entender que não é uma coisa Sim.
mecanicista, indicação contra indicação, né? Por isso que eu quis te perguntar. É E aí, individualizado. e aproveitando, como que as pessoas podem achar vocês duas? Para elas, se elas quiserem saber mais sobre o trabalho de vocês, mais Curso, sobre o RTA, Instagram, se tem YouTube, isso. tudo, né? Aí eu vou pedir para vocês falarem, depois vocês podem me mandar, que eu vou quando eu subir o vídeo eu vou colocar o endereço de tudo que vocês me passarem, que é para facilitar as pessoas para acharem vocês e ter acesso ao conteúdo que vocês propõem a ensinar. Claro. Olha, o RTA ele tem um Instagram, um site, né? Método RTA no site, o Instagram também, Método RTA, mas eu vou mandar direitinho para vocês. Tá. O site eu E já fucei nele já. eu tenho um Instagram que eu não Várias posto vezes. muitas coisas profissionais, que Tá é bom. mariangela.rta, mas é aberto, né? É totalmente aberto e, enfim, a gente também tem um canal no YouTube, tem muitas palestras, muitos encontros com outros profissionais também, tem bastante conteúdo para o pessoal pesquisar, né? E os cursos todos estão aí dentro do site do Método, e também agora a gente está lançando outros cursos, curso de ultrassonografia cinesiológica, por exemplo, para profissionais que já fizeram o curso de RTA, porque melhora muito, né, o movimento do diafragma imediatamente, e é algo que a gente quer levar para a pesquisa. E antes de passar a palavra para a Camila, queria agradecer, Eu que agradeço. adorei. E vou sempre a São Paulo, Fernanda, acho que você mora em São Paulo, né? Se Estarei aí vier, no só me próximo avisar. mês. Então, mês que vem eu vou estar aí em São Tá bom. Paulo para ministrar um curso. Eu vou ficar aí uns 9 dias. Então, a gente Ótimo. pode se A gente pode encontrar marcar sim, vai ser um e prazer. bater um papo. Eu acho que, assim, eu acho não, é um desejo muito grande que o RTA chegue no paciente adulto, sabe, na UTI, e que a gente possa também produzir um pouco de ciência e produzir um material que mostre para as pessoas, olha, esse paciente pode ser assistido dessa maneira, porque você melhora o parâmetro lá do respirador e é imediato que você vai ver com esse paciente, né? A Camila teve bastante essa experiência, então eu espero ter contribuído, parabenizo vocês por essa Obrigado. iniciativa, né? Que a gente progrida, que a gente consiga que a nossa profissão avance cada vez mais. Eu Muito adorei. obrigada. Muito obrigado por ter aceitado de verdade, de coração. Obrigado Imagina. mesmo. Cá? Então, meu Instagram é camila.fisiocardioresp, né? Nele eu publico bastante coisa, desde adulto à pediatria, na oncologia, né, que é a minha área também, cuidados paliativos. E como eu trabalho com a vertente de cuidados paliativos, eu priorizo muito que o ser humano, mesmo que esteja, né, como eu já falei antes, com uma doença que vai ameaçar a vida, né, que ele, né, a terminalidade vai ser por aquela doença, que a gente não gere sofrimento, né, mais sofrimento. Então, a gente sabe que muitas vezes o paciente não vai ser entubado porque ele não tem indicação, não vai usar oxigênio porque ele não tem indicação, enfim, o que eu vou poder fazer, né? Muito se fala sobre posicionamento, etc. Então, o RTA ajuda também muito a ter esse raciocínio clínico. Sempre que as pessoas vão fazer o curso, a gente sabe que o volume maior são de vertentes que é da neonatologia e da pediatria. Mas eu vejo que cada vez mais está crescendo no público adulto, né? E todo adulto foi uma criança um dia, né? Então, em algum momento, algo que aconteceu lá pode estar gerando uma alteração agora aqui, um processo de envelhecimento, enfim, né? Todo mundo vai envelhecer, mas que tenha qualidade de vida para isso, né? YouTube eu não tenho, nada nesse sentido, mas no Instagram eu publico muita coisa, Tá. e eu acredito que vai ajudar. Beleza. Fê, você quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer a Camila, a Mariângela. Eu gostei demais, confesso que eu vim aqui hoje. Vamos ver como que é o RTA, qual que é a ideia por trás, sabe? E o que eu gostei demais, assim, eu queria ter outros encontros, ou presencial também, mas o que eu gostei demais, assim, que a Mariângela trouxe um olhar de um físio raiz, né? Ela é um físio raiz, vamos dizer, né? Ela é um físio, vamos dizer, tradicional, que pensa no músculo, na biomecânica, e a gente está se perdendo nesse passar dos anos. Então, por isso que eu gostei demais de trazer essas discussões. A gente lembra da faculdade mesmo, foi que eu
que o Fernando falou, que a gente aprendia tanto na biomecânica das pressões, do origem e inserção, porque ela perguntou do diafragma, qual que é, onde puxa, para onde vai. Então, assim, eu acho que é muito legal. Então, não é, né, o que eu entendo aqui, que não é, a Mariângela não traz um curso, um negócio marqueteiro, um negócio visando em monetização, não é isso. A gente vê que tem uma história, tem muitos anos aí de dedicação, e tem um conhecimento gigantesco da fisiologia, fisiopatologia e como adequar tudo isso biomecânica e aplicar para o paciente. Então, isso que eu achei fantástico mesmo, sai daqui de peito aberto para a RTA, viu, Mariângela e Camila, de peito aberto mesmo, porque eu era um desconhecedor. Então, né, eu não fui também de criticar o método, mas eu queria entender. Então, assim, é uma coisa que eu vou ler mais, com certeza, da agora para frente. Para encerrar, né, eu vou falar novamente aquilo que eu falei lá no início. Eu e o Felipe, hoje a gente tem essa proposta de querer ouvir todo mundo, a gente quer ouvir ideias, porque, por exemplo, eu vou pegar esse gancho que o Felipe falou do curso, né, porque é um curso e tudo. As pessoas têm que entender que é um curso, sim, tem um custo, óbvio que tem um custo. Quantos anos ela tem de conhecimento e que ela está passando para essas pessoas? Então, é óbvio, o fisioterapeuta ele precisa começar também a aprender, isso é uma crítica que eu faço muito, ele precisa começar a aprender porque ele reclama tanto de valorização e ele não valoriza o seu próprio colega de trabalho, né? Porque quando um colega de trabalho quer fazer alguma coisa, ou quer te vender, ou vai te vender alguma coisa, a pessoa fala, nossa, mas é caro. Mas, gente, você estava reclamando ontem que você não está sendo reconhecido e você não está reconhecendo uma pessoa que está te proporcionando um conhecimento. E eu vejo assim, não me importa se esse conhecimento que a pessoa está me dando, se isso vai me dar aumento de salário ou não. Isso está me dando conhecimento. As pessoas precisam entender que o conhecimento não é só em busca de um salário melhor. É uma busca da sua evolução. E depois E você vai sabe, buscar, né? Fernando, assim, não querendo te cortar, mas Não, imagina, fica à vontade. é essa área que é assim, é essa área que ficou para trás na fisioterapia, sabe? Porque raiz são muitas áreas. Sim. Você vai pegar a terapia manual, o Exato. crescimento de quem trabalha com dor. Por exemplo, eu vou falar bem rapidinho. Nós Eu temos mesma 5 minutos, tá? Porque eu aí me vai cair. tornei uma paciente de fisioterapia. Eu fiz uma prótese de quadril há 10 meses atrás, né? Então, assim, tem 1 milhão de conhecimentos na área de quadril. Eu já trabalhei com essa área também. E a respiratória, ela ficou parada no tempo. Ela está parada no tempo. Exato. E por isso que o RTA cresceu tanto, e isso que você estava falando de curso, eu já ouvi essa crítica também, é um curso privado. Então, tá, você só pode fazer faculdade pública, então agora? A faculdade privada não pode? Você não pode pagar para fazer uma graduação? Porque hoje, talvez as pessoas olhem assim, nossa, custa isso, quanto? Mas eu passei 32 anos fazendo isso para chegar nesse lugar, Exato. né? E quem... Por isso que está essa febre agora para vários cursos RTA, inclusive, por quê? Porque a pessoa está sendo valorizada. Exatamente isso que você falou. Sim. Porque E ao eu invés acho dela legal. cobrar 40, ela vai ganhar 250, Exato. entende? É que as pessoas elas são muito voltadas assim, né? A época que eu trabalho no hospital, não sou reconhecido, eu brinco. Eu falo, gente, o hospital você é descartável. Você vai ganhar aquilo, independente se você tem 5 pós, uma pós, se você tem 300 mil cursos ou um curso, você vai ganhar aquilo. Se você quer se diferenciar, como você pode se diferenciar? Ou você busca um emprego melhor, que te pague mais e te dê mais condições de trabalho, ou você vai ter que buscar uma outra forma. Né? Então, é que as pessoas elas são muito acostumadas com aquele método tradicional. Quanto mais eu estudo, mais eu ganho. Mais eu estudo, mais eu ganho. Mas a gente está falando de área da saúde. Você consegue ganhar mais, mas não no meio tradicional, enfiado dentro de um hospital. Você pode ganhar mais com outras coisas. Você tem um método RTA, você vai ter muito outros tipos de paciente para tratar com muito mais resultado e propriedade do que eu que não tenho um método. E aí é o seu diferencial. E a pessoa tem que saber se vender, é o marketing, é toda essa questão que a pessoa também tem que saber fazer. Porque não é errado fazer o marketing, né? O marketing é você trabalhar a sua pessoa. Você e seu Não, conhecimento. e você fazer um curso não é só você ir lá e dar o que tem de Exato. teoria e prática.
E o espaço, a gente já fez curso, a gente sabe como que é a logística, alimentação, material de apoio. Isso tem custo, gente, não é? Se deslocar, Viajar o país viajar. inteiro, né? O, o, Exatamente. o custo também da sua vida que você dedica a fazer isso, mas olha, para o nosso próximo encontro, eu acho que a gente pode conversar sobre como mudar essa situação do fisioterapeuta no Vamos hospital, fazer. porque eu Vamos acho que fazer. tem Eu como. acho Eu acho que fantástico, tem eu acho. como. Eu vou aprender a mexer nesse Zoom aqui para deixar ele com mais tempo, para não ficar caindo. E a gente Ó, é depois assim, ó, marca um outro. vou falar para vocês, eu sou a fisioterapeuta raiz, mas olha, eu estou aqui num estúdio dentro da minha clínica que eu senti a necessidade de montar, como vocês estão falando, né, que a gente tem que evoluir, e é isso, precisou dessa evolução, de montar um estúdio de gravação de podcast, de vídeos, para dar para todo mundo o que todo mundo espera hoje em dia, né? Sim. E é isso, gente. Obrigado, de verdade, eu amei. E Obrigada também, se eu puder foi te Eu ótimo. encontrar quando você vier adorei aqui em São também. Paulo, me mande mensagem que se você estiver por aqui, eu quero questão de tomar um café com você pra Vamos gente sim, conversar. Tá bom? com Vamos, certeza. Gente, Adorei. obrigado. vamos, Obrigado, obrigado. Vamos achar Cá. outra data na agenda aí das duas para a Obrigado gente fazer também, um outro viu, encontro. Cá? De verdade. E a Cá é uma pessoa que eu converso quase todo dia. Então a gente já tá acostumado aí a trocar ideias Que Eu de bom. chorava com conversão. frangas hospitalares, hoje em dia eu não choro mais. Gente, um beijo. Amei. Beijo, Muito viu? obrigado, viu? Obrigada, eu que Obrigado. agradeço. Até Muito Bom mais. obrigada. descanso aí para Tchau, todos. tchau, Tchau, para vocês tchau. também.